Falou em lançamentos, a gente já aparece aqui porque o que a gente mais gosta nesse canal é de falar de livros e ver os novos livros que estão chegando. Olá galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente falar dos novos lançamentos do mês de junho. Eu vinha fazendo esse vídeo já há algum tempo, mas eu percebi que eu tava misturando as datas, então eu vou começar a fazer esse box de informações aqui pra vocês por mês. Então vamos falar agora dos lançamentos do mês de junho e tem muita coisa legal. Gente, tem 2 livros que eles foram lançados agora no mês de maio, mas eu não coloquei no último vídeo de lançamentos e eu preciso muito falar com vocês sobre esses lançamentos. Então vou começar falando sobre esses 2 livros que já foram lançados, já estão aí em circulação, porque lançaram no mês de maio. No dia 15 de maio, com 496 páginas, chegou a continuação de Bunny, que é Nós Amamos Você, Bunny, da Mona Howard. Por acaso, tu estava em um buraco ano passado? É só assim pra tu não ter ouvido falar de Bunny. Esse livro foi um surto ano passado, um dos livros mais diferentes que eu já li, e esse ano, então, nós temos a continuação dele, que eu não esperava. Todos os acontecimentos do passado da Samantha com as Bunnies viraram um livro. Elas estudavam a escrita criativa, então a Samantha transformou todos os acontecimentos, tudo que ela viveu com as Bunnies, em um livro. E aí agora, depois de ter se recuperado de tudo que passou no passado, ela é sequestrada pelas Bunnies e obrigada a assistir uma nova versão dos acontecimentos. Agora é as Bunnies que estão contando para Samantha a versão delas da história. Então vai mesclar de novo aquela coisa de imaginação, realidade e nós no meio sem saber o que é verdade e o que não é. Mas eu tô bem ansiosa porque eu quero muito ver a versão das Bunnies de tudo que aconteceu no livro da Samantha. No dia 4 de maio chegou para nós com 216 páginas um estudo da obediência. Aqui a gente vai conhecer uma jovem mulher que ela abandona o seu trabalho de advogada e ela se muda para um lugarzinho bem remoto onde a família dela cresceu para ajudar a cuidar da casa do irmão dela. Só que conforme ela vai ali se estabelecendo na casa do irmão, na nova vida, eventos estranhos começam a acontecer. Uma histeria coletiva entre o gado, uma gravidez inesperada de uma cadela, uma ovelha e o seu cordeirinho que estava prestes a nascer morrem, e então ela começa a ser acusada em uma língua que ela não conhece por todos os vizinhos. Achei esse livro bem interessante, ele traz parece pela sinopse, uma referência de uma caça às bruxas um pouco mais atual. No dia 29 de junho, com 364 páginas, temos um novo livro do Jonesbo, que é A Hora do Lobo. Inclusive, essa capa tá lindíssima. Aqui a gente vai ter uma série de assassinatos na cidade de Minneapolis, muitos acontecimentos tá rolando por lá, e nós vamos ter um detetive que vai estar investigando todos esses assassinatos. Bob Oz é o novo detetive que a gente vai estar acompanhando, e ele vai estar atrás do Thomas Gomes, que aparentemente é esse assassino que está cometendo tudo isso. Só que a questão é que o Thomas Gomes foi dado como morto, porque toda vez que a polícia estava prestes a colocar as mãos nele, o cara sumia tal qual um fantasma. Então o Bob ele vai começar a investigar, vai começar a falar ali com o taxidermista, investigar mais a fundo, e ele vai ver que algumas coisas são mais difíceis de explicar do que ele imaginaria. No dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, com 424 páginas, tá chegando um novo livro da Cara Hunter. Toda a Fúria vai trazer novamente para nós o Adam Foley, que é o detetive principal da Cara Hunter e que particularmente é um dos meus detetives preferidos, gente. Eu adoro a narrativa dele. E aqui a gente vai ter a história de uma adolescente que foi sequestrada, mas ela conseguiu fugir do agressor. E quando a polícia resgata ela, tenta investigar o que tá acontecendo, ela simplesmente se nega a falar o que ela sabe. E ela sabe de coisas, mas ela não fala pra polícia. Sem a colaboração da vítima, a investigação chega num impasse, só que outra garota desaparece dentro das mesmas circunstâncias dessa menina que se negou a falar. E aí o Adam Foley, ele descobre que ele vai ter que encarar algumas coisas do seu passado, algumas coisas do seu passado estarão voltando para tentar desvendar esse crime. Um spoiler aqui, não é spoiler, tá, gente? Mas eu vi uma entrevista da Cara Hunter falando que esse livro tem uma ligação com o livro Onde Está Daisy Mason. Então eu acredito que essas coisas do passado que o Adam Foley vai ter que investigar talvez seja do primeiro livro, de Onde Está Daisy Mason. Também no dia 12 de junho, com 240 páginas, pela Faro Editorial, está chegando o livro
A Tempestade. Bom, aqui a gente vai ter um assassinato de um herdeiro político em 1984 e uma menina aparentemente acusada do crime. A Lo Bailey foi essa menina que se envolveu nesse escândalo aí do assassinato desse herdeiro político e ela acabou indo embora da cidade. Anos depois, ela retorna junto com o escritor para uma pousada que está prestes a fechar as portas. O August é o escritor que volta junto com a Lo Bailey e ele tá decidido a investigar esse crime que marcou a pequena cidadezinha. Só que a Lo, ela não tá tão, digamos assim, tão feliz em voltar para a cidade. Ela tá buscando ali acerto de contas por muitas coisas do passado. No dia 15 de junho, com 288 páginas, nós temos O Segredo de Hannah. Quando mais uma vez o marido da Hannah descobre mais uma das suas mentiras, ela resolve que tá na hora de abandonar tudo e ela quer a única coisa que ela deixou pra trás e que ela se arrepende, que é o Mark Shepard, o seu único e verdadeiro amor. Só que acontece que o Mark tem uma carreira estável, uma esposa amorosa e uma família. Só que a Hannah não se importa com nada disso. Ela vai se inserir dentro da vida do Mark, ela vai chegar sorrateiramente, comendo pelas beiradinhas, e ela sabe como fazer o Mark vir até ela e aceitar ela de volta na vida. E ela não quer só ter ele de volta, ela quer provar que ela pode ter tudo que ela sempre desejou no momento que ela quer. No dia 2 de junho, com 608 páginas, está chegando Nocticadia, que é um dos livros que eu mais estou aguardando para ter em mãos. Aqui a gente vai ter uma fantasia, uma romantasia. A nossa protagonista principal, após perder a mãe dela por uma doença, ela resolve que ela quer estudar e descobrir possíveis curas para essa doença que tirou a mãe dela. 4 anos depois, ela entra na Universidade de Dracadia, onde ela vai estudar nessa ilha remota, e há rumores que o lugar é assombrado por ex-pacientes com transtornos mentais que já morreram ali naquela ilha. E lá ela vai conhecer o Dr. Morty, um patologista brilhante encarregado do laboratório noturno. Ele é um professor brilhante que odeia calouros empenhados, que é o caso da nossa protagonista. E aí a gente já vê mais ou menos o que vai acontecer, né, gente? Porque se é uma romantasia, um dark romance, a gente já pode esperar aí um envolvimento bem macabro envolvendo o Dr. Morty, como tá na nossa sinopse. Já me falaram super bem desse livro e eu tô bem ansiosa mesmo. Acho que vai ser o meu primeiro contato com um dark romance, então vamos ver. E essa edição tá maravilhosa. Os Demônios tá chegando dia 23 de junho com 616 páginas. Aqui nós temos uma Europa que tá à beira do abismo. Criaturas bizarras estão caminhando por tudo, a peste está solta e a fome tá contaminando todo mundo. E é nesse cenário que nós vamos ter um sacerdote que vai ter que se juntar com criaturas bizarras, assassinos, seres sobrenaturais para tentar resolver essa questão. Eles saem em busca de uma ladra onde eles pretendem colocá-la no trono e unir a Santa Igreja no combate contra o Apocalipse. Eu acho que vai ser um daqueles livros meio comédia, pelo que eu já vejo as pessoas falando, então aqui a gente tem uma fantasia que promete bastante e eu já vi muitas reviews falando bem. Eu fico um pouco curiosa do que nos aguarda. No dia 2 de junho, com 384 páginas, temos mais um livro da Rebecca Yarros, As Coisas Belas e Preciosas. Aqui a gente vai conhecer o Cam, que é um garoto problemático, rebelde, onde todo mundo fala mal dele, todo mundo critica os seus atos, só que quando ele retorna da guerra sem o seu irmão mais novo, todas aquelas maldades se tornam coisas piores. Agora todo mundo está culpando ele pela morte do irmão, inclusive o próprio pai. Ele resolve então seguir a carreira militar sem olhar para trás, esquecendo que tem família, esquecendo aquela pequena cidade de onde ele veio. Só que muitos anos depois ele recebe uma notícia que ele precisa retornar porque a família tá precisando dele. Se ver obrigado a retornar para a cidade e o pior de tudo, ver a única mulher que ele já amou e que ele sabe que não pode ser dele. É isso, galera. Esses são alguns lançamentos que eu trouxe aí pro mês de junho, alguns lançamentos que eu estou curiosa para ler. Espero que vocês também tenham anotado aí alguma dessas sugestões. Deixa pra mim aqui nos comentários se tem algum outro lançamento que tu acha que é a minha cara, que eu vou gostar de ler. Pode colocar nos comentários que eu vou estar pesquisando. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever, de curtir, dar o likezinho. Se aparecer a opção de hypar caso tu esteja pelo telefone, hypa o vídeo também. E é isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!